vídeo onde eu vou falar sobre um tema muito importante, como nós conseguirmos harmonizar os nossos pensamentos. O nosso mental, a nossa energia mental, a nossa cabeça, ela pode ser uma fonte de grande alegria ou de destruição, né? Buda dizia que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, e eu acho que essa é uma grande verdade. Ou seja, tudo que você vai cultivando de monstrinhos dentro da sua cabeça, isso pode chegar a um ponto que esse monstrinho te domine. E quando você vê aquilo que você mesmo criou, dando corda aos seus pensamentos, se volte contra você e você fique, digamos assim, à mercê, né? Então, o que nós pretendemos falar aqui nesse vídeo? Como nós podemos ter um controle maior da nossa energia do pensamento? Primeiro ponto, do mesmo jeito que as pessoas dizem que a gente é o que come, né? Nós somos o que comemos, a gente também é o que pensa, né? Então, o pensamento, ele pode ser uma fonte de nutrição ou pode ser uma fonte de inanição, porque se você vai criando pensamentos negativos, reclamações, pensamentos o tempo inteiro que você está ali se menosprezando, o tempo inteiro preocupado com coisas que não aconteceram, a sua mente, ela acaba se viciando nisso. O nosso plano mental, a nossa mente, tem uma tendência a se viciar no mesmo tipo de pensamento. Então as pessoas que tendem a ser preocupadas e não param de fazer isso, ou seja, não falam, caramba, eu vou ficar até quando preocupado, se transformam nesse sentido, elas vão ficando cada vez pessoas mais preocupadas e, consequentemente, mais cansadas, mais ansiosas. Isso pode trazer problemas físicos, né? Nem preciso dizer que grande parte das nossas doenças físicas surgem das nossas questões emocionais e mentais mal resolvidas, que vão criando força, vai que nem uma bola de neve. Então, às vezes, um pensamentozinho, ele começa que nem uma bolinha ali, você começa a pensar numa coisa, ai, fulano não me deu a atenção que eu deveria, porque hoje eu liguei até agora não me retornou. Aí você começa a ficar pensando naquilo, ai, não me retornou, por que que não retornou? Por que que não fez isso? Por que? Então não tá... E aí você vai criando aquilo, às vezes a pessoa não retornou porque tá numa reunião, porque tá numa outra coisa, porque tá com um problema pessoal, mas aí você vai criando aquele monstro, não, essa pessoa não merece minha atenção, não, essa pessoa não gosta de mim. Então, tudo a gente tem que tomar muito cuidado com o início. Muitas vezes a gente vai criando, imagina como se fosse um porão de um navio, tá? Vamos imaginar um porão de um navio. E naquele porão vai vazando um gás. O gás é o nosso pensamento sem controle, né? Que vai gerando emoções, tá, gente? É importante ressaltar isso, que o pensamento e a emoção, eles estão muito ligados. Então, se você sente uma emoção de raiva, o pensamento já começa a pensar, né? Eu tô com raiva porque fulano fez aquilo, porque não, né? E eles vão se ajudando mutuamente, ou se tô com raiva daquela pessoa, aquela pessoa não devia ter feito isso, pronto, aí já começa. Então eles se auto-influenciam. Muitas vezes a gente não consegue nem distinguir o que começou como emoção ou o que começou como pensamento, porque plano mental e plano emocional são muito interligados, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente consiga ver do alto, né? Analisar do alto. O que é analisar do alto? É observar de forma neutra as emoções e os pensamentos. E entender que nós não somos os pensamentos, eles são que nem nuvens que passam, mas que a gente não... Você não é aquela nuvem, o céu não é a nuvem faz parte do céu em um momento e depois ela deixa de existir. Então, voltando à metáfora que eu estava explicando do porão. Então, tem um gás vazando ali e esse gás, como eu disse, pode ser emoção ou pensamento, que eles andam muito próximos, né? Esse gás começa a vazar, começa a vazar, começa a vazar. Se você não tem essa questão de ver com neutralidade, ver, não, calma aí, esse pensamento não vai me levar a uma coisa positiva. Essa emoção não vai me levar a uma coisa positiva. Isso é uma nuvem que está passando e não vão me identificar. Esse gás continua vazando. E o gás vai vazando, e o gás vai vazando. Até que determinada coisa pode acontecer e risca um palito de fósforo. E esse palito de fósforo é uma pequena coisinha que a pessoa explode. Então, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa está num relacionamento e ela se sente insegura. Ela acha que o outro não está dando atenção, que o outro está cheio, com uma série de julgamentos com a pessoa. Em vez dela cortar esse pensamento, entender que ela está exagerando, que ela está criando um monstro, ela vai deixando aquele monstrinho crescer dentro dela.
deixando aquilo crescer. De repente acontece uma coisa e a pessoa risca o palito de fósforo dentro dela por uma coisa que não teria necessidade de tanta reação, digamos assim, mas ela deixou tanto tempo o gás vazando dentro dela que acaba fazendo uma coisa desmedida. Então, pensamentos negativos, né, emoções negativas, elas são que nem ervas daninhas. A gente tem que começar a cortar já logo no início, porque conforme você vai deixando crescer, o negócio vai se entranhando. Eu não sei se vocês já viram, quem já mexeu com terra, né? Não é muito minha praia, mas eu já mexi um pouquinho com terra. E, por exemplo, você pega uma bananeira e se você não cuida, ela começa a se infiltrar de uma erva, um mato que se chama branquiária. E aquilo vai se infiltrando e chega uma hora que fica difícil de tirar porque se mistura com a raiz. Então é importante que a gente não deixe a coisa crescer demais. Viu que tem uma branquiária ali, viu que tem um matinho que não faz parte, que vai atrapalhar o crescimento de alguma coisa, você tira, né? Porque senão, digamos assim, entra pensamento onde não é para entrar. Entra pensamento negativo em áreas que não teriam a necessidade daquele pensamento negativo, né? E quais são os pensamentos negativos? É fácil de identificar os pensamentos negativos. Normalmente eles trazem emoções negativas, né? Então quando você começa a julgar alguém, naturalmente você vai começar a sentir um certo mal-estar. Tem pessoas que já estão tão viciadas em determinados pensamentos negativos que elas emitem e não estão nem notando que aquilo é, porque já a pessoa já começa a ficar pesada. Tem pessoas, por exemplo, que são tão preocupadas, que elas já ficam o tempo inteiro achando, o natural dela é ficar preocupada. Se ela ficar um dia desencanada, ela vai falar, ai, não sei, tô meio lenta hoje. E não é que ela tá lenta, ela tá simplesmente um pouco mais confiante, ela tá com um pouco mais de fé. Então os pensamentos negativos são aqueles que trazem emoções negativas, são aqueles que se tornam meio obsessivos. Essa também é uma dica pra gente reparar. Então aquilo ficou meio obsessivo, já tá pensando naquilo há dias, aquilo inclui julgamento, aquilo inclui reclamação, aquilo inclui sentimentos negativos, ele vem com raiva, vem com mágoa, vem com intolerância. Aquilo é pensamento negativo, aquilo você tem que iluminar e neutralizar. Como? Através da consciência. Então, voltando ao exemplo que eu dei da nuvem, as nuvens passam, mas elas não são o céu. Você é o céu, que é a consciência, que observa as nuvens passarem. Então, quando aparecer uma nuvem carregada, cinza, pesado, um pensamento negativo, já trazendo uma emoção negativa, olha para aquela nuvem e fala, não, calma aí, isso é uma nuvem, não sou eu, faz parte desse momento, mas eu não vou me identificar com isso. Pronto, a nuvem passa. Entende? Então, o que acontece? A maior parte das pessoas não faz isso. Elas deixam essa nuvem, elas olham a nuvem e falam, nossa, que nuvem, vamos lá. E vai entrando mais nuvem ali, vai juntando o negócio, quando vira uma tempestade que explode, né? E que às vezes gera problemas para a pessoa e muitas vezes também para as outras pessoas, né? Quantas pessoas ficam com um julgamento, né? A gente vê cada caso aí, né, terrível de pessoas que matam familiares. Isso começou com pensamentos negativos, de julgamento, de intolerância durante muitos anos, até que uma hora a pessoa vai lá e explode, faz uma bobagem dessa e depois vai ver o que fez. Entendeu? Tem gente que nem vê, né? Mas assim, as coisas começam sempre com uma pequena coisinha. Um pequeno julgamento, uma pequena intolerância, uma forma às vezes de se menosprezar. Existem aí uma infinidade de pensamentos e emoções negativas, né? Se eu for ficar aqui explicando e enumerando, a gente fica horas, né, nesse vídeo. Então vocês sabem, né, o que eu tô me referindo quando eu digo pensamento e emoção negativa, e fica então esse alerta. São nuvens, tá? Então quando elas surgirem, pensem, são nuvens, isso não sou eu. Isso não faz parte de mim como algo eterno. Isso é um momento que vai se desfazer e que eu não vou dar força para isso. Essa é a maior dica que eu dou. Olhe com neutralidade. Não se identifique, não dê força para aquilo. Outra coisa, meditação e oração. Então começou o pensamento, começou a emoção negativa, pare, ore. Se você mesmo parando e orando não consegue, peça para o seu superior, eu não quero mais ter esse pensamento negativo. Porque além do pensamento negativo, a gente tem que pensar que não é só ele que é negativo, é o que emana dele, que emana para a sua vida, e o que ele gera de atitudes, porque muito provavelmente um pensamento negativo, ele vai um dia acabar gerando também uma atitude negativa.
Bom, eu espero que eu tenha sido útil com esse vídeo sobre os pensamentos e emoções também negativas e como a gente ficar aí atento com eles. Muito obrigada. Namastê.